Shabbat Shalom, boa tarde. 24 de Iyar, 5.784, a contar da criação. 1º de junho de 2024, da Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias, bem como os ensinamentos para o nosso aprendizado, para as nossas reflexões, para que nós tenhamos uma cura emocional e um refinamento pessoal. Estamos no mês de Iyar, que é o mês que nós temos ele completo dentro das características de Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. E na contagem do Homer, nós temos aí o guia espiritual para o nosso tikkun, a nossa correção, a nossa cura emocional e o nosso refinamento pessoal, com 49 reflexões cabalísticas para este tikkun, para o nosso refinamento, para a nossa, para que nós possamos realmente termos a nossa correção, né? E dentro desse aspecto, o nosso rabino Simon Jacobson é que traz para nós estas 49 reflexões. Estamos aí na contagem regressiva, estamos a uma semana e meia, menos de uma semana e meia, para Shavuot, a outorga da Torá, a entrega da Torá, onde nós teremos aí, hoje é o 1º dia de junho, e nós teremos exatamente Shavuot na terça-feira, dia 11 de junho, né, ao pôr do sol, nós teremos aí, então a nossa noite de Shavuot, né, a entrada em outorga da Torá. E nesse sentido, o Sefirat HaOmer é realmente a contagem para esse refinamento pessoal e a cura emocional. Então, é necessário preparar-se, purificar-se, é necessário que você, sua casa, família, o ambiente em que você está, as comunidades Beneinô, as sinagogas Beneinô, realmente esteja passando, né, por uma purificação para a outorga da Torá, Shavuot, para que nós possamos cada vez mais renovarmos, né, nesta data a graça bendita, porque a Torá, ela fez com que o mundo viesse a existir oficialmente. Como diz os nossos mestres, até a outorga da Torá ao povo judeu, e através do povo judeu, às nações, né? Até ali, naquele momento em que Moshe recebeu a Torá da parte de Hashem, o mundo existia de forma provisória, caso houvesse uma negação por parte do povo judeu, porque as outras 70 nações rejeitaram a Torá, e somente o povo judeu que sobrou para dar uma resposta definitiva a Hashem, como diz o Talmud e a Mishnah. E quando realmente o povo judeu deu a sua resposta assim, né, dizendo, faremos, né, e obedeceremos, né, faremos e estudaremos, né, quer dizer, ouviremos, né? Então, faremos e ouviremos, né, no sentido de obediência e estudo, né? Então, nós vamos obedecer ao que ali está e nós vamos estudando no dia a dia para compreendermos realmente cada mitzvah. Então, nesse sentido, é para que nós estejamos aí realmente passando por essa experiência junto com o nosso irmão judeu, né, em Shavuot. Então é preciso se preparar, é preciso se purificar, é preciso realmente curar as emoções, ter um refinamento pessoal, né? Então, nesse aspecto aí, o ambiente, você, né, o seu ambiente, ele vai se renovando, vai se purificando. E então, né, as coisas ruins vão saindo, vão indo embora, né? As coisas más, as coisas desagradáveis, as coisas ruins, elas vão indo embora. É refinamento, é cura emocional. Então isso vai nos levando cada vez mais à presença divina, ok? Então, Baruch Hashem.
Para que nós possamos aí estarmos adentrando dentro do nosso shiur hoje, né, com o tema, né, respondendo ao chamado divino, então nós queremos deixar aqui uma das, né, milhares e milhares de mensagens sobre o Shabat, né? Então nós queremos deixar aqui uma mensagem de Shabat, onde que nos fala o dia da alma, né? Então os nossos mestres dizem assim: o Shabat não é apenas um momento de descanso do mundo físico, mas um dia para se envolver ativamente em assuntos mais elevados. É um dia para desfrutar do tempo com a família, com os amigos, com as pessoas agradáveis, né? Pessoas que estão aí no seu sentido espiritual mais elevado, né? Estão aí no sentido de Sefirat Haomer, estão se purificando, etc. e tal, né? Não é um dia para desfrutar realmente com distrações mundanas, né? Então, nós precisamos realmente estarmos reservados, né? Mais reservados para as questões espirituais e elevadas. Se você, como Ben Noach ou Bat Noach, precisa trabalhar, fazer as refeições, etc, 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 o que é permitido para os Ben Noach, né? Você o faz, mas você não pode perder a conexão que é Shabat, que é o sagrado dia do Shabat, que é o dia em que nós reconhecemos realmente que há um só Criador, um só Redentor e um só Salvador, o único Deus, e que tudo a Ele pertence. Então nós reconhecemos Ele, né, não somente como o Criador, mas como de fato o dono de todas as coisas. Tudo que você tem, Ele é dono. Você não tem nada. Você não é nada. É isso que nós precisamos compreender. É em Hashem que nós somos tudo. É em Hashem que nós temos isto ou aquilo, que não é nosso, mas que Ele deu como presente para nós, para que nós pudéssemos administrar. Entendeu? Então, é isso que nós precisamos compreender. Então, dentro desse aspecto, né, o Shabat não é para nós termos distrações mundanas, para não perdermos essa conexão com Hashem e essa conexão com a santidade do dia de Shabat. Então, se você vai trabalhar, você tem que se envolver com o seu trabalho secular, né? Senão você perde o serviço, né? E aí vai ficar difícil realmente pagar as contas, como diz o outro, né? Mas você se envolve, né, com aquilo que é pertinente à sua vida peculiar, né, particular, dentro do aspecto do mundano, né, do mundo físico, mas como Bnei Noach, você não pode perder a conexão com o sagrado dia do Shabat. Então, se você tem a oportunidade de não trabalhar no Shabat, não porque você vai fazê-lo como uma ordenança, porque essa ordenança pertence ao povo judeu, 39 proibições que existem no dia do Shabat. Então, no dia do Shabat, o judeu, ele realmente, como está na própria Torá, ele para de trabalhar e ele cumpre 39 proibições. São mandamentos negativos, não fazer, e eles não fazem. Para os Bnei Noach, é permitido trabalhar e etc e tal, mas ele não pode perder essa conexão com o sagrado dia do Shabat e com o nosso Criador, entendeu? Então é dentro desse aspecto. Então, por isso, se você tem o privilégio, né, você trabalha até sexta-feira, sábado e domingo folga, você tem o privilégio de poder se dedicar mais ainda às preces, às leituras, aos estudos, etc e tal, entendeu? Isso é uma bênção, não restam dúvidas, certo? Aquele que é obrigado a trabalhar, porque o seu trabalho exige que ele trabalhe no sábado, o Bnei Noach, então ele vai trabalhar, mas ele vai procurar estar sempre em conexão, né, no seu pensamento, nas suas emoções, certo? Com o sagrado dia do Shabat. Então ele vai evitar conversas fiadas,
não vai lá na roda dos escarnecedores, que já não é para ir mesmo, mas principalmente no Shabat, nada de roda dos escarnecedores, nada de piadinhas, né? Nada de ficar ouvindo aí música profana, essas coisas todas, músicas do mundão, por assim dizer, né? Então, tem uma certa, uma introspecção, para mais reflexões, etc. Então, tudo aquilo que você fizer, mesmo você trabalhando no sábado, né, você o faça com santidade. Não porque é uma ordenança, mas você o faz por amor a Hashem. Por amor a Hashem. Né? Então, os Benei Noach, tudo aquilo que eles fazem, além das 7 leis universais, tudo é feito por amor a Hashem, com a devida orientação rabínica, né? Só recordando, né, a liderança dos Benei Noach Brasil, com Rav Yaakov Geranstad, né, que é o líder do movimento Benei Noach Brasil, que é o nosso líder, é a nossa liderança, ok? Então é nesse aspecto aí, né, dentro disso, não nos envolvermos com distrações mundanas. É um momento para refletir sobre os relacionamentos com o próximo, com Deus, e restabelecer o compromisso com uma vida com propósito, né? O que hoje nós vemos aí é falta de propósito na vida das pessoas. As pessoas, elas estão tão envolvidas com o seu materialismo, com a sua vida secular, a sua vida física, que eles abandonam completamente o espiritual. E acabam perdendo o propósito, porque o verdadeiro propósito nosso, ele é espiritual. Entre aspas, o propósito físico, do mundo físico, que é o propósito material, entre aspas, né? Conquistar isso, conquistar aquilo, um melhor emprego, um melhor salário, patati patatá, tudo isso daí é supérfluo. Porque o essencial é o espiritual. Porque é na dedicação nossa do espiritual é que nós vamos ter um propósito fundamental das nossas vidas. E a questão secular, do mundo físico, do mundo material, aquilo que nós necessitamos, nós reconhecemos que todo o nosso sustento vem dos céus, ou seja, é provimento divino. Então, o propósito essencial das nossas vidas, ele vem na ordem espiritual. E se a pessoa perde isso, aí é um problema sério. É depressão, perder o sentido da vida, não encontro o meu sentido da vida, né? Então é cheio de, vamos dizer assim, é cheio de problemas. Porque o fundamento, aquilo que é fundamental, essencial, ele está fora da vida da pessoa. Então há um grande vácuo na vida da pessoa que é de ordem espiritual. Por exemplo, né, um exemplo aí bem simples, né? Tem pessoa que é glutão, não é simplesmente porque tem um glutão que ele é glutão porque ele é realmente guloso, que é pecado, que é transgressão. Tem glutão que ele é realmente guloso, ele tem um óleo gordo para poder comer, né? Então, esse é o guloso, então é um problema sério isso daí, certo? Mas tem aquele glutão que ele é vazio espiritualmente e ele acha que comer bastante é onde ele vai preencher esse vazio que ele está sentindo no interior. Então ele é o glutão espiritual ou por falta de espiritualidade, entendeu? Então ele sente um vazio muito grande, ele acha que está com fome. Então ele come. Ele acaba de comer, entre aspas, né, aquela bacia de macarrão, né, no modo de dizer, mas ele se sente vazio, ele quer comer mais. Porque o seu vazio espiritual é muito grande, é falta de propósito. Então é importante realmente, nesse sagrado dia do Shabat, ou em cada sagrado dia do Shabat, todos nós revermos realmente o que nós estamos como propósito diante dos nossos olhos, diante da nossa visão espiritual, ok? Por esse motivo, o Rabino Dov Eber,
o Maguide de Mezerite, costumava dizer que a palavra Shabbat, ela está relacionada com a palavra hebraica shov, que significa retornar, pois é uma oportunidade de remover da mente todas as preocupações mundanas no sagrado dia do Shabat e retornar e recuperar a si mesmo. Então, na visão do Rabino Doveber, o Maguide de Mezerite, o Shabat é uma dádiva divina, preciosa, maravilhosa, que Hashem nos concede. Que é o momento de nós retornarmos e recuperarmos a nós mesmos. Por isso que outros dizem, né? O Shabat é um momento de nós recarregarmos as nossas baterias, as nossas energias, etc, etc e etc. É nessa visão que o Rabino Doveber, ele traz para nós sobre a questão do Shabat. Qualquer área em que uma pessoa possa ter se desviado do caminho durante a semana que se encerrou, o Shabat é o momento do realinhamento. Então, por isso, retornar e recuperar a si mesmo é o momento do realinhamento. É onde que nós temos o maior tempo de reflexão e a nós analisarmos. Bom, a semana que passou, acontece que em determinado momento eu me desviei do meu propósito espiritual. Então agora eu preciso fazer um realinhamento, que nem aquela questão, né, do carro, né? Às vezes o motorista está dirigindo o seu carro e ele percebe que a direção está tremendo, né? O que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa errada. Aí ele vai no mecânico, o mecânico dá uma olhada e ele fala assim, ó, o seu carro, ele está precisando fazer um realinhamento, que eles chamam de alinhamento, né? Fazer balanceamento e alinhamento, que é o realinhamento. Aí então ele passa por exatamente lá o processo do realinhamento, né? Do balanceamento. Aí quando você pega o carro e sai da oficina, você percebe que a direção está firme, né? Não está vibrando, não está jogando para nenhum dos lados, e o carro está seguindo firme na sua direção. Então o Shabat é para nós de forma espiritual nesse sentido, fazer um realinhamento. O Zohar, a obra seminal do misticismo judaico, né, o livro do Esplendor, se refere ao Shabat como o dia da alma. Então o Zohar, ele traz para nós esse aspecto, o dia da alma. Ou seja, se você não fizer este retorno, né, retornar e recuperar a si mesmo e fazer o devido realinhamento, né, então a sua alma ela vai ficar toda defeituosa, por assim dizer, numa linguagem humana para compreendermos. É que nem quando você olha naqueles espelhos que eles colocam aí em certos lugares, que são aqueles espelhos que deixam as pessoas deformadas. Então, dependendo do espelho que ela olha, ela parece muito gorda. Outro tipo de espelho muito magra. Outro tipo de espelho parece que ela está toda torta. Né? Vocês já viram esses tipos de espelhos, né? Eles têm, já é produzido nesse sentido mesmo, que, entre aspas, né, acaba virando aí uma sátira para as pessoas darem risadas, né? De se verem daquela forma deturpada, né? Espiritualmente, a alma animal gosta disso, de ver a alma divina deturpada, toda torta, você se vê todo torto, espiritualmente falando, né? A alma divina, ela não tem como ficar torta, né? Corrigindo aí, porque a alma divina, ela está ligada essencialmente à sua fonte, né? Que é o próprio Hashem. Então a alma divina, ela não tem defeito, né? É o próprio defeito da alma animal, né? Por isso que ela dá risada de si mesmo, né? Então é a questão da alma animal, é ela que ela gosta de ser defeituosa, né? Toda esculachada, esculhambada, né? Aquela bagaceira toda lá, por assim dizer. Então é isso daí que a alma animal gosta. Então, se a gente não fizer esse retorno, né? Se nós não fizermos
este recuperar no sagrado dia do Shabat, né, que o Eterno nos dá para o nosso realinhamento, nós vamos perdendo a oportunidade realmente de respondermos a Hashem, né, de forma positiva ao chamado que ele tem para nós, né, o serviço que nós temos para Hashem. Aí nós vamos fazer um serviço a Hashem defeituoso, né, e aí vai ficar complicado, né, realmente para o Eterno receber o nosso serviço. Nós estamos na Parashá Bechukotai, que é a última Parashá do livro de Vaikra, Levítico. Então, hoje nós vamos encerrar o livro de Levítico, ok? E aí no final nós teremos aí o Hazak, Venit, Hazek, ok? Então, nessa fase final do nosso livro de Vaikra, Levítico, né? Então nós temos aí a questão da consagração para Hashem através realmente de um chamado divino, ok? Mas antes de nós continuarmos aí, nós queremos registrar aqui, né, o aniversário, né, o nível da Edilaine Minorello, né, a esposa do Claudemir, né, o casal aqui de Bauru, conectados com a Sinagoga Benenor Regional Bauru. Né? Então a Edilaine está completando mais uma primavera, como diz, né? Está colhendo mais uma primavera, então nós queremos registrar aqui a Edilaine, né, o Mazal Tov, né, muitas felicidades com as bênçãos de Hashem, com proteção, saúde, vida longa no serviço a Hashem. Que juntamente com toda a sua família, os seus queridos, né, seja um dia especial de renovação na presença divina para honrar a Hashem cada momento da sua vida. Amém, amém. Ok? Nós temos aí a Di Machado, lá de Alvorada, Rio Grande do Sul, a Miriam Barros, de Brasília, a Miriane Machado Stum, né, juntamente com o marido Gesiel Stum, são ali, né, o casal é a liderança ali, junto com o casal Juvenil e Dalva, né, ali em Poá, Viamão e uma boa parte da metrópole de Porto Alegre, né? Então, ali a Sinagoga Benei Noach tem a liderança desses amados aí, né? E quais, né, estão recebendo aí doações através desse movimento Benei Noach, né, para compartilhar não somente com os da casa, mas ali com os vizinhos, na cidade de Viamão, na cidade de Alvorada, boa parte de Porto Alegre, né? E ali as circunferências todas ali, né? Então, é aquilo que está acontecendo realmente, né? As pessoas, empresários, entidades, etc. e tal, políticos, né? Os bons políticos, por assim dizer, né? Estão realmente enviando doações não ao nível federal e municipal e estadual, mas estão enviando doações principalmente para as entidades, né? Lions Club, Rotary, por exemplo, igrejas, né? Independente do segmento religioso, né? São entidades sociais realmente envolvidas em fazer a distribuição da melhor forma possível à população gaúcha, né? Então, esse é um fato que está acontecendo ali. E na descrição do nosso shiur aí, né, está aí aqueles que querem somar conosco a Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, né, com as suas doações. Tem o Pix aí da nossa segunda tesoureira Thaís, né, já enviamos, né, graças a Hashem, já enviamos 2 remessas, né, pelo Pix lá da Miriane Machado Stum, e estamos preparando aí para a próxima semana a 3ª remessa. Então, aqueles que quiserem somar conosco, tem o Pix aí, pode continuar dando as suas contribuições. Repetindo a pergunta que nos fizeram, até quando vai? Né? Segundo os nossos próprios amados que estão lá no Rio Grande do Sul, bem como de outros estados que ali estiveram, que ali estão, né, estão realmente dizendo numa boca só, a recuperação e a reconstrução do Rio Grande do Sul,
não é coisas de meses, mas é coisas de anos, né? Então, na medida do possível, cada um faz a sua parte, lembrando que de grão em grão a galinha enche o papo, né? Por isso que nós focamos na Sinagoga Beneinô Regional Bauru, né, o Pix da segunda tesoureira, porque tem pessoas que podem contribuir com R$10, por exemplo, né? Outras pessoas podem contribuir com muito mais. Então, justamente para poder fazer esse milho a milho, então nós estamos centralizando dessa forma, aí juntamos a remessa e nós enviamos para lá. Então, se você quer somar conosco, fique à vontade, né? Como diz, né? O Pix da nossa segunda tesoureira está aí, ok? O Emirton de Araújo Carvalho, também de Brasília, está por aí. A Maria Soares, né? Ela é de Campinas, interior de São Paulo. A Denise Barreto Urbano, né? De Guarulhos, grande São Paulo, né? Grande metrópole lá. A Nayara Oliveira, lá do Rio de Janeiro. Quem mais aqui? O José Arnaldo Alves Damasceno, né? Depois, José Arnaldo coloca aí a sua cidade para nós mencionarmos de onde você está se conectando aí conosco, ok? Baru Hashem. A Di Machado está dizendo aí, o casal, né? É Juvenil e Wanda, e não Valda, né? É Juvenil e Wanda, né? Baru Hashem aí. Então, o seu Juvenil e Dona Wanda, juntamente com a Miriane Machado Stum e Gesiel Stum, ali, né, organizando, liderando ali o grupo Beneinor, né, de Poá, Viamão e metrópole de Porto Alegre, Baruch Hashem. Então, amados, na nossa parte final do nosso livro de Levítico, né, nós estamos aí no capítulo 27 e vamos, né, a partir do versículo 22, vamos até o final, né, no versículo 34, para as nossas reflexões finais, para fecharmos o livro de Levítico, ok? Então, durante as fases iniciais, né, do crescimento espiritual, a pessoa ela tenderá a observar as mitzvot por causa do refinamento pessoal que eles trazem e não por obediência pura à vontade divina, né? Então, nesse sentido aqui, os ensinamentos racídicos falam, né, que realmente quando a porção traz para nós a questão de se consagrar a Hashem, né, esses primeiros momentos no refinamento pessoal de cada um, há um grande estímulo, um grande desejo, né, de servir a Hashem. Então, nesse refinamento pessoal, então a pessoa ela é muito abrupta, né? Ela é intempestiva, então ela está mais nesse campo do que realmente puramente para obedecer à vontade de Hashem, né? Então é semelhante àquilo que o povo judeu respondeu a Hashem, né? Faremos e ouviremos, né? Obedeceremos e estudaremos, né? Então, o estudar, ele aprimora o conhecimento, e aí então realmente há uma obediência mais pura à vontade divina, porque estuda e conhece. Por conseguinte, as mitzvot do iniciante, na sua jornada espiritual, né? Esse iniciante, as mitzvot, né, são espiritualmente obstruídas por suas próprias intenções egocêntricas, pois só uma mitzvah que é feita sem qualquer motivo ulterior, mesmo sendo este nobre ou sagrado, pode estabelecer uma perfeita conexão entre o homem e Deus, né? Então, nesse sentido aqui, fala, né, de uma obstrução, né, espiritualmente obstruída, porque na realidade a pessoa ela está movida mais por esse ímpeto que está mais conectado com o seu ego, porque ainda o seu ego não teve aquela devida purificação, refinamento, né? Então ele vai mais por aquela questão, eu quero fazer, eu vou fazer, né? Mas se ele faz de uma forma nobre e sagrada, ele tem uma conexão realmente com Deus,
não restam dúvidas. Na continuidade, né, faremos e ouviremos, ou seja, a obediência por causa desse ímpeto do nosso ego, né? E estudaremos. Aí a gente começa a estudar, e ao estudarmos nós vamos aprimorando a obediência com a devida sabedoria. Então nós aí vamos adentrando realmente em fazer, em obedecer à vontade pura de Hashem. Então a gente entra já no nível mais elevado espiritualmente, ok? O José Arnaldo Alves Damasceno, ele é da cidade de Montes Claros, lá em Minas Gerais, ok? Baruch Hashem. Rambam Maimônides, ele fala que para uma pessoa que ela precisa coagir sua má inclinação para não se tornar avarenta, o iniciante, ele aconselha firmemente que a pessoa limite suas doações para não mais que 1/5, porque nós estamos falando aqui de uma pessoa cujo serviço divino encontra-se limitado por sua personalidade não refinada, né? Então, nesse princípio, segundo a orientação racídica, né, é que realmente nós venhamos procurar fazer as coisas de forma mais calma, mais branda, não tanto pelo ímpeto. Então aqui quando fala realmente sobre a questão da doação de 1/5, ou seja, o que ele tem, né, no caso aqui nós vimos aí sobre a questão da sua colheita, né? Então, na sua colheita, então ele não pode doar mais do que 1/5, para que ele não venha desabastecer realmente a sua casa, a sua família e os seus próprios negócios. Porque existe um ditado popular que diz assim: não adianta nada você descobrir um santo para cobrir o outro. Ou seja, não adianta você fazer mais do que pode e aí você depois passa necessidades. Então, vamos falar sobre a questão de doações nos dias atuais, como nós conhecemos, a Tzedakah. Então, por exemplo, a pessoa ela ganha R$1.000. Então, ela nesse ímpeto, ela pega e faz o quê? Ela vai, em vez dela fazer o seu 1/10, né, que é os 10%, que é o dízimo, né, de 1.000 tira R$100, né? Então ele pega e fala assim: não, eu vou doar 500, vou doar 50%. Aí depois ele vai ter que conviver ou sobreviver com R$500 durante todo o mês. Aí ele vai passar necessidade, não vai pagar aluguel, não vai pagar água, não vai pagar o gás, etc, etc, etc. E aí ele vai passar realmente grandes necessidades. E não é isso que Hashem quer. Ele quer que venhamos contribuir de forma alegre, por amor, mas com sabedoria. Por isso a orientação rabínica, ela fala bem clara, né? Respondendo à pergunta que foi feita. Eu tiro o meu dízimo do bruto ou do líquido? Então a resposta foi: você tira do líquido. Porque primeiro você paga os seus tributos. Você vai pagar realmente aqueles tributos fixos, né, que você tem aí no seu mês a mês. E aí então você vê o líquido e aí você faz a doação do seu líquido, certo? Às vezes a pessoa fala assim: bom, eu quero fazer um pouco mais, né? Por isso que a orientação sempre vem dizendo 10 é o mínimo. Dali para frente é você que precisa ver realmente as realidades da sua vida e realmente do seu sustento. Então você precisa usar de sabedoria e não ir no ímpeto e depois você passa aí necessidades graves, né, durante o mês e aí você acaba comprometendo mais meses pela frente aí. Então é dentro desses aspectos aí, ok? Porém, uma vez que a pessoa consegue se libertar de todos os motivos ulteriores e dedicar suas posses, não para se refinar, mas sim
porque outros precisam do dinheiro, da doação, então não há limites com referência a quanto ela pode dar. Assim, em seus comentários na Mishnah, Maimônides, Ramban, em PA 1.1, ele diz: atos de bondade não têm medida fixa. Então, por isso que os nossos mestres, eles falam que os 10%, que é aquilo que está na própria palavra, é o mínimo. Dali para frente, como atos de bondade não tem medida fixa, né? O exemplo que nós estamos dando aqui, aí depende de cada um. Você precisa ver a sua realidade e decidir. Lembrando sempre que você não pode comprometer o sustento da sua família, da sua casa. Você não pode comprometer, né, esta sobrevivência familiar. É isso que se fala de orientação dentro desse aspecto aí, ok? Sobre a questão que nós temos aí, né, das pessoas no sentido de servir, né, a Hashem, então nós temos aí, né, no capítulo 27, versos 32 até o 34, né, sobre a questão que fala o dízimo dos gados e rebanhos, né? Então, uma pessoa poderia preferir servir a Deus de um modo que ela se sentisse superior ao que lhe foi exigido. Por exemplo, uma pessoa pode sentir que tarefas simples deveriam ser confiadas a outros, enquanto que ela deveria se envolver com assuntos mais elevados, como estudos, né? Por outro lado, outra pessoa poderia argumentar não ser suficientemente merecedora apenas de estudar, já que sua capacidade de compreensão não é tão desenvolvida e que deveria se envolver com tarefas mais simples, né? Então tem aqueles que acham que merece muito mais e que tarefas simples não lhe cabe. É melhor passar para outro. Tem outros que acham que tarefas mais elevadas não é para mim porque eu não sei, né? Eu não sei, eu mal sei ler, por exemplo, né? Alguma coisa assim. Então, coloque outras pessoas para isso daí e dá coisas mais simples para mim. Então, tem esses dois níveis, né? Como diz, de pessoas falando, né? Eu mereço mais e essas coisas simples não é para mim, passa para outro e me dedica e me dê coisas mais elevadas, mais complicadas, mais difíceis, patati patatá. Outros acham que as coisas mais elevadas não é para ele e passe para outro e dê para mim as coisas mais simples. Então, nessas duas circunstâncias, né, então, os nossos mestres respondem da seguinte forma: nenhuma distinção pode ser feita entre animais melhores e piores. E o 10º animal não pode ser substituído. Porque quando nós vemos aqui, né, no capítulo 27, versos 32 a 34, então nós temos lá no verso 33. A despeito do fato de que os sacrifícios são geralmente oferecidos dos melhores animais, nenhuma distinção na escolha pode ser feita entre animais melhores ou piores. O 10º animal não pode ser substituído. Ou seja, o dízimo aqui do 10º animal, então era de que forma? Então o gado passaria pelo curral lá, né? Tem o caminho lá, né? do curral lá. Então o gado vai passando em fila única, né? A famosa fila indiana. Então o proprietário ali, ele vai contar o gado. Quando ele bater a vara no 10º animal, então ele é separado como dízimo. Não importa qual é a qualidade dele, ele é separado. E assim ele vai contando. A hora que chega lá no animal 19, o 20º é o 10º animal, é o próximo 10º animal. Ele é separado. Então não é para fazer distinção. Então esse é o famoso dízimo dos animais, que era feito daquela forma. Então, dentro desse aspecto aqui, o desejo da pessoa de substituir
a tarefa para a qual ela foi designada, dela desistir, né, o desejo de ser substituída, dela desistir da tarefa que lhe foi confiada, esta é realmente uma inclinação da alma animal, é a má inclinação, Yetzer Hará. Então, Yetzer Hará em você está realmente em ação. Eu não tenho capacidade para cumprir essa tarefa. Essa tarefa é muito difícil, é muito complicada, essa tarefa é muito elevada, eu sou ainda muito pequenininho. Então, aqui os nossos mestres dizem, o desejo da pessoa de substituir a tarefa para a qual ela foi designada vem da sua má inclinação. É o que Maimônides fala. Vem da sua má inclinação. A tarefa que te foi confiada, peça a Hashem sabedoria, ajuda, socorro, para que ele te ajude a cumprir a tua missão, a tua tarefa. Ou seja, aquele que sabe e aquele que alega não saber, ambas as partes precisam entender que é de Hashem que vem a verdadeira capacitação. Nós precisamos ser copos que estão vazios do nosso ego, do nosso egocentrismo, para que a presença divina possa nos encher com a graça da sua sabedoria. E aí então nós somos capacitados para realizarmos as nossas tarefas, ok? Continuando. Então, inicialmente a pessoa diz que troque uma tarefa mais servil por outra mais elevada. Mas com o tempo ela dirá para trocar uma tarefa boa para uma ruim. Assim uma pessoa deve realizar o trabalho que lhe foi destinado com dedicação, sem procurar um substituto. Ou seja, aqui nessa parte que fala, né, os nossos mestres, para trocar uma tarefa boa por uma ruim, é porque quando a pessoa começa, entre aspas, né, ela começa a escolher demais, no final ela acaba escolhendo pessimamente. E aí as coisas vão de mal a pior na vida dela. E aí ela põe a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu, por que eu não fiz aquela tarefa que me foi confiada lá atrás? Eu sempre fui procurando um substituto, né? Sempre fui procurando, não, coloca outro no meu lugar, essa tarefa não é para mim, eu preciso de outra coisa melhor, maior, né? E nunca acha isso, nunca acha, sempre vai colocando, põe outra pessoa para fazer isso, eu quero algo mais lá na frente. Aí depois lá na frente ela acaba escolhendo errado, escolhe de forma péssima, e aí a sua vida vai virar realmente um grande problema para ele. Então por isso, né, o conselho de Rambam Maimônides traz para nós essa. Uma pessoa deve realizar o trabalho que lhe foi destinado, seja ele qual for, seja ele simples ou não, seja ele elevado ou não. Faça com dedicação, sem procurar jogar a peteca para outro. Sem jogar para outro. Foi confiado a você? Faça. Mas não sei como fazer. Você é o filho da sabedoria. Hashem é a tua sabedoria. Hashem é a tua força. Hashem é a tua visão. O Eterno é tudo para você. E você é filho dele. Por acaso o pai, ele vai recusar atender a súplica de um filho que o faz de forma sincera e verdadeira? Então é confiança, bitachon, ok? E para finalizarmos, né, o livro de Vaikra, os nossos mestres racídicos, eles dizem para nós, como o começo está conectado ao fim, e o fim está conectado ao começo, como está escrito em Sefer Yetzirah, né, capítulo 1, verso 7, nós vemos que o livro de Vaikra,
que começa falando sobre os sacrifícios dos animais, termina com o mesmo assunto, o sacrifício dos primogênitos, que nós vimos aí, que está inserido aqui no capítulo 27, e no caso específico aqui, o versículo 26, o sacrifício do primogênito, e os dízimos dos animais, que são os versículos 32 e 33 que acabamos de ver também. Uma distinção fundamental entre esses dois tipos de sacrifícios é que o primogênito, o primeiro, é selecionado por Deus, Deus que selecionou o primogênito. Enquanto que os dízimos dos animais são selecionados pelo homem, que é aquilo que acabamos de falar. Então coloca lá o gado no curral, na fila indiana, e ele vai contando. Chegou no 10º, ele separa aquele 10º. É o dízimo do animal. Então é o homem que separa. Então o dízimo animal que passa sob o bordão será o dízimo, que é o verso 32 e 33. Assim, ao terminar o livro de Vaikra, tratando de assuntos de dízimos dos animais, a Torá enfatiza a importância da iniciativa do homem em seu serviço divino. Deus nos fez de uma maneira pela qual uma pessoa prefere uma medida de sua própria produção do que 9 medidas de seu companheiro, como está no Talmud Bava Metsiá 38a. A razão principal para isso é que o homem pode imergir verdadeiramente em seu próprio serviço divino, ao invés de constantemente confiar na inspiração de cima, cumprindo a intenção de Deus de que o mundo seja santificado pelos esforços do homem, do ser humano. O que ele quer dizer aqui para nós é que uma parte cabe a Deus, a outra cabe a cada um de nós. O sacrifício do primogênito é uma escolha divina, significando Deus tem a sua parte para o fazer. A escolha do 10º animal, o dízimo dos animais, que o homem escolhe, está dizendo, o ser humano, ele tem o seu trabalho para realizar. Então, dentro do aspecto do serviço divino, que é as nossas preces diárias, a nossa techuvá, o nosso retorno a Hashem, para um verdadeiro e genuíno arrependimento, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noah e a de Sedaká. Então isso compete ao ser humano no nosso serviço a Hashem. E é através disto que nós santificamos e que nós vamos purificando o mundo para ser transformado na morada divina. Então, quando nós deixamos de fazer o que nos compete, que é aquela questão da escolha que nós acabamos de ver, isso não é para mim, eu sou muito elevado, então eu preciso de coisa maior, de coisas maiores e mais complicadas. Isso não é para mim porque eu não tenho capacidade para isso, eu preciso de coisa mais simples, mais comum. Então, seja aquele que acha que merece mais e aquele que merece menos, na realidade os dois estão se excluindo. E aí permanece um vácuo. E aquilo que foi confiado a esses dois personagens, ou essas duas categorias, para a purificação do mundo, fica um vácuo. E o trabalho não é realizado. E dentro desse aspecto, o mundo na qual ele faz parte não vai sendo transformado. As trevas não vão se dissipando, a luz não vai se estabelecendo, a presença divina não vai se estabelecendo. Por quê? Porque os dois estão tirando o corpo fora, com desculpas esfarrapadas. Entendeu? Então, isso quer dizer. Então, por isso, esses 5 passos são 5 passos diários que nós precisamos fazer. É o nosso serviço para Hashem. E é através disso que realmente os nossos mestres nos orientam a realizarmos para que nós possamos cumprir a nossa tarefa suprema, transformar o mundo para ser a moradia de Hashem, Então, esse é o nosso trabalho fundamental. E a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, para encerrarmos o nosso shiur,
ok? Então, responder ao chamado divino. Deus instruiu Moshe para que dissesse ao povo judeu: nenhum homem pode consagrar um animal primogênito para algum outro tipo de sacrifício, já que ele deve ser de Deus. Falando do sacrifício do primogênito, que é a escolha divina. Então, os dois temas finais dessa paraxá trata do que se deve fazer com os nossos animais primogênitos e com um em cada 10 dos nossos animais, a escolha do 10º animal. Os nossos bovinos, ovinos e caprinos, que são os 3 tipos de gados que são separados para os sacrifícios a Hashem: bovinos, ovinos e caprinos. Os animais primogênitos devem ser oferecidos como sacrifício, né, aos Kohanim. Se oferece parte de sua carne para ser consumida. O 10º dos animais deve ser consumido pelos seus próprios donos em Jerusalém. Então, os primogênitos, os animais primogênitos, eles são consumidos, né? São oferecidos como sacrifícios lá no Beit HaMikdash, o templo, né? E partes, né, da carne são oferecidas aos Kohanim. Enquanto que o 10º dos animais, ele deve ser consumido pelos próprios donos com os seus familiares e amigos em Jerusalém, e não fora de Jerusalém. Esses 2 mandamentos refletem as 2 facetas completamente da instituição dos sacrifícios, ou seja, sacrificar o mundo e santificar a nós mesmos. São os 2 objetivos, ou seja, através daqueles 5 passos, que são os nossos sacrifícios diários, como dizem os nossos mestres, depois da destruição do templo, o 2º templo, no ano 69 e 70 da nossa era comum. Então, esses 5 passos são que realmente expiam os nossos pecados e expiam o pecado do mundo. Ou seja, purifica o mundo, purifica nós mesmos e purifica o mundo. Então, essas são as 2 atividades, né, como consequência natural dos nossos 5 passos que tomamos diariamente. Santificamos o mundo e santificamos a nós mesmos. Assim, esses 2 mandamentos compõem uma conclusão apropriada no livro de Levítico, no qual escutamos o chamado de Deus, que nos desafia a viver com total consciência de nosso potencial inato, né, como povo eleito de Hashem, como povo judeu eleito de Hashem, e como Benei Noach, eleito por Hashem, para andar na jornada monoteísta com fundamento judaico, ombro a ombro com o povo judeu. Por quê? Porque as 7 leis de Noach oficialmente foi dada no Monte Sinai também, certo? Viver dessa maneira nos transforma em um reino de sacerdotes, né? Tanto para o povo judeu como para os Benei Noach. Por quê? Né? Obviamente sabemos que o Benei Israel é uma nação de sacerdotes, mas a semelhança deles, nós, do povo judeu, melhor dizendo, a semelhança do povo judeu como uma nação de sacerdotes, né? Nós recebemos da parte do próprio povo judeu, que vem as 7 leis de Noach, suas ramificações e alguns mandamentos a mais dentro da própria Torá com orientação rabínica, né? Nós, de certa forma, recebemos também, né, a questão de sermos sacerdotes entre as nações. Por quê? Porque o trabalho que nós fazemos entre os não-judeus é um trabalho sacerdotal, para realmente remir as nações, remir cada não-judeu para o serviço a Hashem. É por isso que santificar o mundo e santificar a nós mesmos é uma atividade sacerdotal. E nós precisamos realizar esta atividade sem sombra de dúvidas. Por isso, desta maneira, estamos cumprindo o propósito da criação, fazer com que o mundo seja uma verdadeira moradia para Hashem, uma verdadeira moradia
para Deus, ok? Então, amados, como diz, é respondermos ao nosso chamado divino e não botarmos o pé atrás. Seja quem for que te convide para você deixar o movimento Bnei Noach com fundamento judaico e orientação rabínica para seguir outro caminho. Ah, mas lá também fala de único Deus. Tem orientação rabínica? Não, não tem. Você está criando uma religião. É proibido criar religião. Há maldição nisso. Ah, mas lá no grupo que eu estou indo lá, nós estamos estudando a Torá também. Tudo bem, mas quem é o vosso rabino? Porque está escrito em Pirkei Avot 1:6. Procure um rabino e sigam. Porque o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico vem do judaísmo. Portanto, vem dos rabinos. A orientação. Porque eles têm o conhecimento da Torá de forma muito elevada. Ah, não, mas eu tenho lá uma pessoa lá que entende mais do que todo mundo lá, está ensinando nós. E daí? Grande coisa isso. É uma bagatela, não se resolve nada a sua questão de serviço a Hashem. Você está a serviço do seu egocentrismo. E você está alimentando, melhor dizendo, a sua alma animal. Rebeldia. Rebelião contra Deus. Essa é a questão. Então, por isso, realmente a nossa capacidade de servir a Hashem vem dele mesmo. Mas a nossa decisão de dizer sim a Hashem, ela é individual. Simplesmente isso. Então a pessoa diz assim, eu estava ali num grupo ali, Bnei Noach, só que eu não gostava do emissário, do líder local. Eu não gostava de tal irmão, de tal irmã lá. Então eu saí dali. E aí montei um outro grupo. E nós estamos lá, estudando Torá, estudando livros judaicos, etc. e tal. Cremos no único Deus, patati, patatá. E daí? E daí? Você está fazendo como todos os outros segmentos religiosos. Teve uma briguinha lá, sai um grupinho, monta outro movimento. Aí depois tem outra briguinha lá, levanta, sai um outro grupo, levanta outro grupo. E assim vai. Por isso que hoje tem, milhares de religiões por aí afora vai. A fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica não tem espaço para isso. O chamado divino é coisa elevadíssima, está acima do nosso ego, está acima do nosso egocentrismo. E se você não atender o chamado, babau, simplesmente isso. Você vai tocar corneta, não sei aonde, mas na redenção final e no Olam Rabá, você não vai tocar corneta não, entendeu? Então, abra do teu olho, não deixe o teu ego te enganar e nem as pessoas que estão vivendo no egocentrismo te enganar. Seja luz, seja forte, seja sábio, ok? Baruch Hashem, às 18h10, aliás, às 18h, deixa eu ver aqui o calendário, às 18h04 é a nossa Havidalah, o momento da separação do 7º dia para os 6 dias comuns. E às 20h nós teremos aí o Sefirat HaOmer, onde teremos o nosso encontro às 20h nesse mesmo canal do Facebook para Sefirat HaOmer, ok? Na nossa descrição você tem aí, se você assim o desejar, contribuir com a Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru e à tarde com a Torá, tem aí o CNPJ, certo? E se você deseja somar conosco nos socorros, ao povo gaúcho através
dos nossos amados ali, Benei Noor de Poá, né? Viamão e Metrópole Porto Alegre. Também tem aí o Pix da nossa segunda tesoureira, para você poder somar conosco e juntos estarmos aí refinando o nosso mundo, né? Lembre-se de uma coisa, um ato de bondade que você comete, ele está registrado na eternidade, porque o bem é eterno, o mal tem data de validade. Não faça parte do time daqueles que praticam o mal, mas daqueles que praticam o bem, porque isto é escrito na eternidade. Shalom, shalom. Até lá.